convidei o Beto para bater um papo, ele é ex-prefeito de Goiabal. Quando eu convidei a bater um papo, ele tem uma cabeça boa, tem uns assuntos interessantes. E aí, Beto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlos, bom dia, ouvintes da nossa Global FM, a 106,9. Bom dia, é muito bom estar em João Muravade. Me sinto muito em casa aqui, viu, Carlos? Vamos ao vivo aí, no YouTube, no Facebook, no site, no aplicativo aí da TVNet Brasil. Quem quiser assistir aí, direto do estúdio aqui da Global, pode assistir aí, viu, os internautas aí, ó. Pode entrar no YouTube aí. Escreve no YouTube aí, ó. Nós estamos com um novo canal de YouTube agora, escreve aí, né? Só entrar aí no YouTube, escrever lá TVNet Brasil, ver ao vivo também aí. Muito bem, 11 horas, 15 minutos. Bateu um papo, eu vi você várias vezes, Beto. Empenhado na campanha da Julinha lá de São Domingos do Prata. E graças a Deus, nós até postamos uma matéria sua aí, parece que foi ontem, mostrando o empenho que você teve nessa campanha também, como várias outras pessoas, vários outros políticos também empenhados. E tinha uma doença rara. Como que você vê a situação das doenças raras aí no nosso país? Carlos, obrigado pelo tema. Esse tema me é muito caro porque eu costumo dizer que a Julinha extraiu o melhor da gente, o melhor dos seres humanos. Mas deixa eu antes aqui pedir licença a todos de João Muravade para estar entrando na casa de vocês através da Global FM, cumprimentar o Rony Alcântara, o amigo querido aqui que está dando suporte para a gente, e mais uma vez dizer da minha enorme alegria e satisfação estar aqui com você. Ô Carlos, existe no Brasil uma questão de doença raríssima e de doença rara. A Julinha, a doença dela é raríssima, é em torno de 60 a 100 casos somente no Brasil, numa população de mais de 200 milhões de pessoas. Agora, a doença rara, um dado que me assustou muito, Carlos Moreira, o próprio Ministério da Saúde fez uma publicação. Existem 13 milhões, vou encher a boca para falar, 13 milhões de pessoas com doenças raras na nossa nação, sendo que 75%, Carlos Moreira, poderia ter sido detectada e tratada ainda na infância. 75% desse número. Só que nós não temos uma política pública no chão de fábrica, nas ruas, nas unidades de saúde. A política pública que temos de si fica tudo no papel. Não há um planejamento do Ministério da Saúde, não há uma preocupação real no dia a dia nessa situação. Os pais que têm recurso, Carlos Moreira, conduzem as suas crianças, detecta, procura os profissionais, mas a enorme maioria nesse país nosso, que é um país muito rico, cheio de gente pobre, não temos essa política pública para cuidar dessas pessoas. Então, quem não tem recurso financeiro, a criança com doença rara se torna um adulto extremamente uma vida assim doída. Então essas coisas preocupam muita gente enquanto pai, enquanto ser humano, enquanto cidadão. Mas a questão de lei, por exemplo, deputado federal, senadores poderiam votar uma lei que até obrigaria o governo federal a ter projetos assim, inclusive tratar pessoas com doenças raras com mais seriedade, né, velho? Passou da hora, Carlos. Você tocou num ponto aí, Carlos. É muito bom conversar com pessoas com uma mente brilhante igual a sua, Carlos. Não é só o deputado federal e o senador, eles deveriam, através da legislação, dar essa obrigatoriedade ao Ministério da Saúde e também ao Ministério da Educação, Carlos. Isso tem que ser matéria recorrente na escola. Eu digo matéria, não é matéria específica, não. É um assunto que tem que ser debatido e orientado. Muitos pais, por causa de informação, não têm a percepção que a criança tem uma doença rara. Então, às vezes, rotula a criança como muito tímida, rotula a criança como incapaz, cria vários rótulos da criança e aquilo acompanha a criança a vida inteira, sendo que a situação é clínica, sendo que a situação, a ciência tem condição de tratar, de cuidar dessa criança. O que falta é legislação. E nossos senadores, nossos deputados federais, ofício deles, isso é primário, propor aos executivos, seja a nível de Estado, seja a nível de União, fazer proposituras de legislação específica sobre esse tema. Nós estamos tratando de vidas humanas, nós estamos tratando de pessoas. Isso é muito sério, Carlos, muito sério. Se não fosse o coração bondoso, Carlos Moreira, do povo do Médio Piracicaba, do povo mineiro, a Julinha não teria alcançado em 11 meses 20 milhões como conseguiu, não. Mas isso é raro. Tem outras crianças
outros pais que fizeram outras campanhas que não foi exitosa, não conseguiu êxito. O da Julinha foi uma comoção, uma união, uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Hoje ela está nos Estados Unidos. Graças a Deus. Graças a Jesus Cristo. Graças ao coração bondoso aqui do nosso médico Piracicaba e de toda Minas Gerais. Vamos estender isso aí, talvez até do país. Gente de outros estados, de outras nações, inclusive, contribuíram. E sabe o que é mais legal, o Carlos? Você citou aí que eu estive à frente. Eu fui apenas um elo. Mas sabe quem que a gente tem que aplaudir mesmo e agradecer? São aquelas milhares e milhares de pessoas que doaram o que podia, R$5, R$10, R$1. A enorme maioria das doações para chegar nos 18 milhões, depois mais 2 nos 20 milhões, foram essas pessoas, porque tem gente, Carlos, que R$1 aperta mais do que R$1.000 para outra pessoa. Então, o contingente de pessoas, o número de pessoas que vieram doando R$5, R$10, R$20, é que fez a diferença nessa campanha. O coração do ser humano é bondoso. Por isso que eu falo que deveria ter essa lei aí votada por deputados e senadores, porque eu já vi o caso dela, doença rara, 60 casos aí, estilo dela no país. Quer dizer, 20 milhões. Enquanto isso, ela conseguiu. E outros que não conseguem. Rede social, já vê muita gente pedindo remédio, pedindo consulta, pedindo tratamento, que não consegue recurso aí para bancar isso aí. E o governo gastando muito dinheiro à toa, a verdade é essa. Né? Dinheiro em Brasília sai pelo ralo, né? É só você ver a quantidade de benefícios que senador, deputado, presidente, tem, ministros da Suprema Corte, ministro de todas as instâncias, carros dos mais caros, dos mais luxuosos, funcionário até para pôr a toga no juiz. Uma vergonha, Brasil. Tem, mas recurso para uma política pública séria para tratar pessoas, seres humanos de doença rara, isso aí nós estamos atrasados, nós estamos assim cometendo um pecado contra essas famílias, contra essa população, e uma população que honra seus compromissos, honra seus impostos. É só ver o tanto que a nação arrecada, o tanto que o Estado arrecada, e nos deparamos com uma situação dessa. Cabe a nós aqui no Médio Piracicaba viver uma situação dessa, no momento desse, aproveitando esse veículo fantástico de comunicação que é o rádio, para chamar a atenção da República do Brasil, uma situação que afeta 13 milhões de brasileiros. Eu vim bater um papo comigo, o Beto Guimarães, ex-prefeito lá de São José do Goiabal. Nós falamos agora há pouco sobre doença rara. Queria falar um outro assunto com você, Beto, com relação ao mundo pet, mundo animal, mundo do cachorro, mundo do cão. A morte do Orelha lá em Santa Catarina serviu de lado positivo para quê? Para mostrar ao povo brasileiro que tem que ter mais cuidado com os animais, mais cuidado com o carinho. Alertou para as leis brasileiras, votaram projetos em Brasília, aumentando a pena aí para quem maltrata ou mata aí um cão. Mas os bichinhos continuam sofrendo, né, Beto? Ô Carlos, demais. Só abri um hiato aqui na minha fala, eu cometi uma indelicadeza, eu cumprimentei o Rony que está aqui conosco, não cumprimentei o Daniel. Bom dia, Daniel, muito obrigado pela acolhida. E aproveitando, falei em Daniel, deixa eu mandar um abraço pro Daniel Sena, amigo, colega de produção seu. Está lá em Santa Bárbara. Né? Hoje está um dia atípico. Logo de manhã eu tomei um café da manhã ali no Hiper, e que delícia, viu? Com o Carlinhos Bicalho, vereador, e Júlia, vereador, amigos muito queridos. Um abraço ao Carlinhos Bicalho e aos Júlia, vereadores que vão levar. Um abraço pro Júlia e pro Carlinhos. Ô Carlos, a situação do Orelha, ela foi o pote que transbordou. Porque situações daquela vêm acontecendo de forma recorrente em todo o país. Só uma dica aqui, eu rodei agora há pouco aqui na Global Internet Brasil, você já está postado já. Um vereador de Santa Catarina falando que tem que matar os cães. Um vereador em Santa Catarina falando que tem que matar os cães. Não tem que matar os cães, não. Tem que cuidar dos cães, cuidar dos gatos, tem que cuidar do gado, cuidar do cavalo, sabe? Eu tenho uma posição muito definida sobre isso. Cão e gato, além de demandar todo o respeito e atenção nossa, o ser humano pega amor, e o cão, a vida inteira, historicamente, protege o ser humano, senhor. Protege. Você não pode maltratar em animal nenhum. É difícil uma casa que não tem um cachorro, né? É difícil uma casa que não tem um cachorro, um gato. Você, Carlos, ajuda na educação das crianças.
ajuda na educação das crianças. Então, a nossa nação já passou da hora também de política pública. Você não pode jogar nas costas das pessoas físicas, não. Você não pode jogar nas costas das famílias. As famílias têm responsabilidade a partir do momento que são tutores dos animais. Mas tem que ter na nação política pública. Eu insisto nisso, como qualquer país moderno do mundo, para dar atenção. Controle da população de cães e gatos, tem que ter esse controle e tem que dar condição das famílias menos favorecidas fazerem esse controle. Tem que cuidar, tem que amar, tem que alimentar, porque vou numa situação aqui extrema não, são de Deus, cara. Cachorro, gato é de Deus. Nós colocamos aqui recentemente na TVNet Brasil e na Global, o ouvinte da Global TVNet Brasil, caso de um córrego lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. À noite, o rapaz do casal estava passando próximo ao córrego e viu uma caixinha e um gemido de filhote de cachorro. O cara pulou à noite nesse córrego, foi lá, viu uma caixinha com plástico, cachorro com as patinhas amarradas, filhote, ele salvou e vibrou porque salvou. Mas tivemos outro caso que nós colocamos aqui, de uma senhora que amarrou as patas do cachorro, num cachorrinho, filhote, colocou na sacola de plástico e pendurou numa estaca na beira da BR. Quer dizer... Isso é crueldade. Crueldade, né? Isso é crueldade. Nós temos os dois lados, né? Temos os dois lados, exatamente. Tem que cuidar. Teve um caso curioso, Carlos, eu não sei se você acompanhou. Eu saí do trevo de Monlevade até a divisa do Espírito Santo na 262. Eu fui me inteirar da situação da BR-262. E durante a viagem eu estava ouvindo um miado no meu carro. Era um gato que estava no motor. Quando fala motor, não dentro do motor naturalmente, na carenagem. Eu parei lá em Abricampo, chamei os bombeiros. O bombeiro falou: olha, você vai ter que ir no lanterneiro, vai ter que desmontar a frente desse carro. Fomos, desmontamos, tirei o gatinho e virou companheirão. Está lá em casa até hoje. Assim, e fez bem para mim enquanto ser humano, enquanto pai de família, enquanto cidadão, sabe? Mas voltando ao tema aqui, além da necessidade de políticas públicas para zelar e cuidar de cães e gatos, entre outros animais, há que ter também uma legislação punitiva para quem maltrata. Mais dura, né? Mais dura. Leis mais rígidas para quem maltrata cães e gatos. E dentro dessas políticas públicas, uma sugestão que a gente deixa é que um percentual do imposto, um percentual X da arrecadação, seja o ICMS do Estado, seja um imposto federal, seja destinado para resolver essa situação. Controle de natalidade de cães de rua, abrigos para esses cães, sabe? Cuidar de fato, não falar que cuida somente, cuidar de fato. Isso é muito importante. Você, Beto, é ex-prefeito lá de São José de Goiabal e continua, né, pré-candidato aí a deputado federal. Ser eleito, entraria aí com a lei aí para ajudar mais o mundo animal? Carlos, eu tive 4 mandatos em Goiabal e sempre fui extremamente atencioso. Graças a Deus eu tenho essa consciência com essas pessoas chamadas cuidadoras de cães e gatos. Sempre, enquanto prefeito, não fiz nada mais do que a minha obrigação. Nem eu que fiz, não. Foi o recurso da prefeitura destinado parte para essa situação. Agora, esse passo que eu busco na vida vai me dar condição, enquanto legislador a nível federal, de promover, junto com os demais pares, políticas públicas nesse sentido. 2 coisas que me afetam muito o coração. Doença rara, como nós já conversamos aqui, e a questão animal. Tem que ser cuidada, e se faz isso através de legislação, através da Câmara dos Deputados, através do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Poder para isso tem, Carlos. Dinheiro para isso tem. É só criar legislação e fazer com que seja cumprida. Legislação que dá condições de trato aos animais, e a mesma legislação prevê penas severas para quem maltrata. Ô, Beto, tá rodando muito aí, né, Beto? Bastante, graças a Deus. E a gente tem ficado muito feliz com o abraço. Tá novo ainda, né? Tô com meus 60 anos, mas muito disposto, levanto toda manhã, faço minha oração, caminho na esteira. Leonardo Moraes é meu primo, Leonardo Guimarães, é meu primo querido. Você conhece o Cacá do Gazeta Regional? Tô chegando ali, ó, forte, meu, ó.
Roberto. Cacá é amigo de longa data. De longa data. Te agradecer e deixar o nosso abraço pro povo de Goiabal aí. E boa sorte na nova empreitada aí, tá? Obrigado, Carlos. Fico muito feliz. Foi muito bom falar de doença rara. Foi muito bom falar dos pets, dos cães, dos gatos. Além do prazer enorme de estar aqui na Global FM, a gente sabe que o alcance dessa casa de comunicação é enorme e a voz da gente reverbera e a gente faz isso sempre buscando bem, buscando o melhor aqui pro nosso médico Prescaba, lugar que eu gosto tanto, que eu moro e nunca pretendo sair. Obrigado, querido. Você acompanhando o Roberto Guimarães falando com a gente aqui no programa sobre doença rara, pet, e é claro, né, dando dicas aí para você ouvindo da Global, internauta da TV Net Brasil.